Do Senhor Jesus, eu quero convidar você para abrir comigo 2 Samuel capítulo 9, que diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para te teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Eu acredito piamente que você já deve ter ouvido esta palavra. Eu quero meditar sobre um tempo novo de Deus para as nossas vidas. É muito importante nesse tempo que estamos vivendo, de pandemia, um tempo em que se fala continuamente da morte, que se fala da dor, em que se aponta de forma contínua para aquilo que é mal, para aquilo que é dolorido. Eu quero dizer que, independente disso, Deus é Senhor de todas as coisas, está acima de todas as coisas, e Ele pode fazer nova todas as coisas apenas com um piscar de olho, porque Ele é Deus. E eu quero ministrar uma palavra para o teu coração, para que seja gerado de que é possível um tempo novo de Deus para a nossa vida, para a nossa história, porque Ele é o Deus do impossível. O Salmo de número 40, ele é um salmo muito interessante, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então o salmista fala que Deus colocou nos lábios dele um novo cântico, não um cântico repetido, não um cântico conhecido, não um cântico já cantado, mas um novo cântico. A palavra de Deus no profeta Ezequiel, capítulo 16, fala: e dar-vos-ei um novo coração. Então Deus, Ele é poderoso para fazer coisas novas, Ele pode fazer tudo novo. O homem, ele somente copia, ele recicla, mas Deus pode fazer tudo novo, escrever uma nova história, dar um novo coração, colocar um novo cântico, colocar novos sonhos sobre a vida, sobre a nossa vida. E é isso que eu quero ministrar na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Então eu quero me ater a essa história, uma história muito conhecida, mas antes de nós adentrarmos nessa história, eu quero que você entenda comigo de forma imediata. Quando o povo de Israel pediu um rei, Deus colocou Saul diante do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que foi Deus quem escolheu Saul, e Deus ungiu Saul. E quando nós lemos o início da história de Saul, a palavra de Deus nos diz que quando Deus ungiu, ele foi cheio do Espírito Santo, a ponto de que aqueles homens que não acreditavam nele passaram a acreditar nele, passaram a ver que realmente aquele homem foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E nós já ouvimos muito bem, porque também já conhecemos até uma canção que diz que Deus, quando nos unge para vencer. Então, na verdade, Deus havia ungido Saul. Eu acredito piamente que é para que ele vencesse em todo o tempo na história da sua vida, mas infelizmente Saul se corrompeu, Saul distanciou dos propósitos de Deus,
Saul pecou contra o Senhor, e aí nós vemos então que ele distanciou-se tanto do Senhor que o final dele foi uma morte, e uma triste morte. E aí eu quero que você entenda que enquanto Saul vivia o êxito da glória e da presença de Deus na vida dele, é claro que os seus filhos, a sua família participava disso. É claro que a sua casa também era abençoada. Imagina o privilégio que é ser filho de um rei que foi levantado por Deus, um rei que por onde passava trazia vitórias, era um homem honrado. Então os filhos de Saul viveram isso, então Jonatã viveu isso e certamente passou a história do seu pai Saul para a sua descendência, no caso aqui Mefibosete. Porém o texto nos diz, queridos, que quando Saul ele se distanciou da presença de Deus e ele perdeu o seu trono, os seus filhos todos eles foram mortos. E quando os filhos de Saul foram mortos, a ama fugiu com Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatã, para que ele não viesse a ser morto. E nessa corrida teve-se uma queda e a criança então fica aleijada dos 2 pés. E a ama vai para um lugar onde ninguém procuraria um descendente do rei Saul, para a terra de Lodebar, lugar de esquecimento. Você certamente já ouviu essa palavra, Lo, que no hebraico significa não, Debar, lugar de esquecimento. Ninguém procuraria o descendente de um rei numa terra onde é conhecida como a terra do esquecimento. Eu quero entender que o lugar de esquecimento era certamente uma terra miserável, onde certamente vivia todo tipo de enfermos e de doentes, de leprosos. Era uma terra de alta pobreza e de totalmente grande destruição. Era um lugar de miséria. Os olhos de ninguém olhariam para Lodebar. E lá estava Mefibosete em Lodebar. E que eu acho interessante, eu quero que você entenda, uma vez que certamente quando o seu avô foi morto, seu pai fora morto, essa criança tinha aproximadamente uns 9 anos, então com 9 anos ele já experimentou um pouco do reinado, dos privilégios do reinado do avô, e ele ouviu muitas histórias da sua ama, de quem era o seu pai, Jonatã, e quem era o seu avô, Saul. E certamente esse menino cresceu naquela terra com dor na alma, com dores profundas, com feridas, porque era uma terra de humilhação, era uma terra de pessoas que viviam lá sem honra, sem dignidade. Ele era um filho de um príncipe, porque Jonatã era filho de um rei, mas ele estava vivendo de forma miserável, um menino que poderia crescer com todo o privilégio, com toda a honra, estava vivendo de forma miserável. E eu fico imaginando que dor que certamente cresceu esse menino Mefibosete, na terra da humilhação, precisando muitas das vezes pagar preço alto para ter alimento, quem sabe recebendo ironias de muitos que passavam perto em decorrência do seu aleijamento. Então quem era Mefibosete aqui na história que nós lemos, a sua vivência, ele praticamente era alguém que não era reconhecido, um marginalizado, vamos dizer assim, da sociedade, alguém que vivia em extrema miséria e certamente em grandes dores. Naquele tempo não havia a medicina tão avançada, e se ele era aleijado dos 2 pés, certamente ele sentia muitas dores. Só que eu quero que você entenda, porque nós estamos falando de um novo tempo, independente dessa história vivida por Mefibosete, Deus é Deus de promessa, e aquilo que Ele cumpre, Ele não esquece, Ele é fiel. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Números 23, 23. Aquilo que Deus promete e em promessa, Ele não esquece. E Davi havia feito uma aliança com Jonatã, uma aliança de amor com Jonatã. E quando Davi é colocado ao trono para reinar, eu quero que você entenda isso. Deus traz à memória de Davi a sua aliança que fez com Jonatã. Olha Deus entrando na história. Deus faz o seu servo lembrar que havia uma promessa,
e que essa promessa precisava ser cumprida. E Davi tinha um coração muito voltado para o Espírito Santo de Deus, para cumprir a vontade do Espírito Santo de Deus. E nesse momento ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus e ele faz uma seguinte pergunta: há porventura algum filho de Saul para que eu possa fazer justiça? Porque mesmo Davi tendo sido perseguido por Saul, mesmo Davi tendo sido muitas vezes afrontado por Saul, Davi era um servo de Deus que reconhecia que, independente do erro de Saul, Saul foi ungido por Deus. E Davi reconheceu que o filho de Saul, Jonathan, foi um instrumento de Deus para resguardá-lo em muitos momentos. E nessa história e nesse momento, olha que eu quero que você entenda o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus. E nesse tempo determinado de Deus, que Deus traz a memória de Davi, e Davi faz a pergunta, um servo se apresenta a Davi e fala de Mefibosete. E aí começa um novo tempo de Deus na vida de Mefibosete. Um jovem que até então crescera debaixo da humilhação, quem sabe passando necessidades, quem sabe muitas vezes chorando, sentindo dores profundas. Naquela hora, o tempo de Deus chegou, o Kairós de Deus chegou, o tempo novo de Deus chegou. E Deus então desperta Davi e manda chamar Mefibosete. E o tira da terra da miséria, da terra da vergonha, da terra da desonra, e o traz para a presença do rei. E o traz para o palácio, um lugar aonde ele nunca deveria ter saído, até porque ele nascera, ele era descendente de um rei, ele era um príncipe. Ele nunca deveria ter perdido, ele perdeu por causa da negligência do seu avô, no caso. E quando Deus traz essa memória e manda buscar Mefibosete, a palavra de Deus nos diz que Mefibosete, ele fala uma palavra muito interessante: quem sou eu, um cão morto? Olha o sentimento deste rapaz, ele se sentia um cão morto, ele sentia alguém que não significava nada. E ele fala: quem sou eu, um cão morto, para me apresentar diante do Senhor meu rei? E Davi, ele usa de benevolência com Mefibosete, ele coloca vestimentas reais em Mefibosete, ele diz para Mefibosete que a partir de então você sentará na minha mesa e você terá alimento todos os dias, você e toda a sua casa, e tudo que é teu por direito e por herança, que foi tomado pelos inimigos quando teu avô errou, eu te dou de volta. Então Deus fazendo um tempo novo na vida de Mefibosete. Eu quero deixar essa palavra para você nesta hora, em nome de Jesus. É como se Deus falasse para nós assim, como se Deus falasse para você. Muitas vezes nós estamos apegados ao sofrimento do passado. Muitas vezes colhemos consequência de erros dos nossos pais. Muitas vezes vivemos situações de humilhação. Quantos cresceram debaixo de humilhação, onde o pai ou a mãe, por não conhecerem a Cristo, lançaram palavras de maldição, te humilhou, te envergonhou. E pode ser que hoje você está pagando preço por algo que você sequer fez. E quantos estão também pagando preço por coisas que fizeram, passando na terra do esquecimento, na terra do sofrimento, na terra da enfermidade, no vale da humilhação. Eu quero dizer que Deus tem um tempo novo, e esse tempo novo chegou, porque Deus é Deus que pode fazer tudo novo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Deus que tem o tempo novo, Ele é poderoso para escrever uma nova história. E aqui Ele começa a escrever uma nova história na vida de Mefibosete. Eu quero dizer para você que Deus não depende da história da sua família, se a tua família acertou ou errou, se o seu pai ou sua mãe conhecia ou não a Jesus, se você sofreu ou não alguma violência, se você cresceu ou não na presença do Senhor, se você se envolveu ou não em alguma coisa errada. Eu quero dizer que a partir de hoje, se você der ouvido à voz de Deus, Deus tem um novo tempo e uma nova história. Porque Ele é Deus de uma nova história. Ele pode fazer tudo novo. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29 que os pensamentos do Senhor não são os nossos, nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos. Os pensamentos dele são muito mais altos. Então o que Deus tinha para Mefibosete? E além do que os olhos de Mefibosete poderiam imaginar, ele não conseguia enxergar, Mefibosete não conseguiria enxergar aquilo que Deus tinha para ele, mas os olhos de Deus estavam sobre Mefibosete, o trouxe de volta e deu coisas além do que ele podia imaginar. Eu quero dizer que os pensamentos de Deus a teu respeito vai além do que você possa imaginar.
O que Deus tem a teu respeito não é aquilo que as pessoas falam a teu respeito, não é aquilo que teu pai e a tua mãe muitas das vezes ministraram, vou dizer no quesito de maldição e de feridas, não é aquilo que a história da tua família de destruição aconteceu sobre a tua casa, sobre a tua vida, mas é aquilo que Deus tem para você. Há um tempo novo de Deus para a sua vida, há um tempo novo de Deus para a tua história, há um tempo novo de Deus, o Kairos de Deus para chegar na tua vida e na tua história, e Deus quer fazer isso acontecer. Basta você clamar a Ele neste dia. Muitas vezes nós estamos tão feridos, tão machucados. Muitas vezes nós estamos em uma situação de miséria, de esquecimento, de abatimento, de angústia, de inferioridade, sentindo um nada. Muitas vezes nós estamos tão abatidos. Mas eu quero dizer neste dia que Deus te convida a crer que Ele pode escrever uma nova história, um tempo novo de Deus para a tua vida, um tempo novo de Deus para a sua história, para a sua família. Se até então você está enfrentando morte, se até então você está enfrentando miséria, se até então você está enfrentando humilhações, se até então você tem sido injustiçado, as portas estão fechadas, eu quero profetizar: receba o tempo novo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta você crer, basta você confiar, basta você acreditar, basta você derramar o teu coração diante dEle, porque Ele é fiel e não há nada que Ele não possa fazer. Então, eu ministro nesta hora o tempo novo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Tempo de esperança. O texto de Jó, ele é muito interessante, porque Jó, ele enfrentou muitas coisas ruins, ele perdeu tudo, ele teve enfermidades seríssimas, e tem uma palavra profética que é ministrado para nós no texto de Jó, quando diz: a árvore cortada ao cheiro das águas brotará. É como se Deus falasse para nós assim: há esperança, porque Deus pode fazer nova todas as coisas. Então esse tempo de aflição, esse tempo de angústia, esse tempo onde a canção que tem sido cantada na sociedade é a canção da derrota, é a canção da morte, é a canção da miséria, é a canção da corrupção. Eu quero dizer que Deus tem um cântico novo, Deus tem uma nova história para a tua vida, para a tua casa, e eu profetizo isso em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Mefibosete, ele assume novamente a sua posição como príncipe. Então Deus te convida para você assumir a sua posição como servo de Deus, como aquele que foi resgatado, que foi escolhido, que foi chamado. Receba a nova vestimenta de Deus para a tua vida, receba novos sapatos, receba uma nova história, porque Deus é Deus de nova história. E eu quero orar com você nesta hora em nome de Jesus. Que o tempo novo de Deus aconteça na tua vida. Eu profetizo isso, receba isso em nome de Jesus. Receba esperança, receba cura, receba milagre, receba restauração, receba renovo, receba portas abertas, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua trabalhando. A palavra de Deus nos diz: desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então receba de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigada, porque Tu és o Deus poderoso. Eu quero entregar o Teu servo e a Tua serva que está ouvindo esta palavra nesta hora. Ó Deus, eu não sei em qual terra que ele está, seja na terra do esquecimento, da humilhação, da miséria, seja, Pai, em situações de desamparo, de angústia. Quantos têm perdido a esperança? Quantos, ó Deus, têm perdido a razão? Mas eu quero, ó Deus, vem com o Teu tempo novo nesta hora, sobre esta vida, e muda a história. Ó Deus, Tu podes fazer tudo novo, porque Tu és Deus. Da mesma maneira que Tu mandou chamar Mefibosete para sentar à mesa do rei Davi, e fez dele um homem com dignidade, restaurou a sua história, restaurou a sua vida. Pai,
entra com milagre sobre a vida do teu servo, da tua serva, e restaura e faz tudo novo e coloca ele na posição que o Senhor tem. Se o inimigo tem tentado, ó Deus, abatê-lo, destruí-lo, se o inimigo tem tentado usar de palavras destrutivas para humilhá-lo, que esta manhã e que este dia ela receba a tua palavra que levanta e que coloca de pé. Pai, eu oro, vem tempo novo de Deus, vem tempo novo de Deus sobre esta vida, sobre este coração, vem tempo novo de Deus e coloca um novo cântico, assim confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, receba o abraço que vem do Espírito Santo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.